Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. No episódio de hoje abordarei o impacto de diferentes alimentos, suplementos ou estratégias nutricionais na qualidade do sono. Este é um dos pontos que me parece ter sofrido nos últimos anos um pior tratamento por parte de quem escreve sobre o tema e que só contribui para a confusão generalizada. Acreditem que se o título deste episódio fosse Os 10 alimentos que o vão ajudar a dormir melhor, o número de downloads duplicaria ou triplicaria. Mas como não vale tudo para se chegar a um público maior, não é isso que vão encontrar aqui. Tentarei fazer uma revisão honesta e integrada com todos os fatores que influenciam o sono e qual o seu real impacto. E é importante começarmos por perceber que não é apenas a nutrição que influencia o sono. A qualidade do próprio sono também influencia aquilo que se ingere no dia ou nos dias seguintes, havendo aqui claramente uma relação bidirecional. Mas o impacto do sono naquilo que se come ficará para um episódio posterior, até porque já temos pano para mangas abordando uma das direções desta relação, o impacto da nutrição no sono. Uma boa qualidade de sono pode definir-se por diferentes parâmetros, sendo que não demorar demasiado tempo a adormecer e não acordar durante a noite muitas vezes ou por períodos prolongados são alguns dos pontos principais, e ainda uma duração adequada, que geralmente se define entre 7 a 9 horas, havendo ainda algumas dúvidas porque parece existir uma variabilidade grande entre pessoas, sendo que algumas não parecem ter necessidade de um sono tão prolongado. Não percamos mais tempo a abordar a importância do sono, que é reconhecida por todos, e passemos à nutrição propriamente dita. Há alguns exemplos de estratégias e compostos nutricionais que já foram associados à qualidade do sono e são amplamente estudados. O consumo de triptofano, que é um aminoácido presente numa vasta quantidade de alimentos, parece ser um desses fatores. E o efeito benéfico deste triptofano deve-se à sua capacidade de chegar ao cérebro e, uma vez lá, transformar-se num neurotransmissor muito conhecido que se chama serotonina e que, por sua vez, se pode transformar na famosa hormona reguladora do sono, a melatonina. Para além de alguns alimentos serem ricos em triptofano, eles podem ainda ser ricos na própria serotonina ou mesmo em melatonina. As cerejas são um bom exemplo, com alguns estudos publicados a mostrar que o seu consumo pode influenciar o sono. Ora, é precisamente deste ponto, da análise de alimentos ricos num ou mais destes três compostos, que muitas vezes se escrevem as maiores barbaridades. Encontram-se, por essa internet fora, vários artigos a sugerir que alimentos como banana ou ananás ajudam na melhoria do sono por serem ricos em triptofano. Ora, a realidade é que a quantidade é baixíssima e dificilmente terá algum impacto. Já certas fontes proteicas, como os laticínios, ovos, frango, peru, têm um teor mais elevado de triptofano, mas o problema é que o triptofano compete com outros aminoácidos para chegar ao cérebro e exercer este efeito positivo no sono. Portanto, estas fontes proteicas, sendo também muito ricas nesses aminoácidos competidores, poderão não ser assim tão indutoras ou reguladoras do sono. E daqui surgiu uma teoria, a de que ingerir hidratos de carbono de alto índice glicémico, ou seja, com uma absorção rápida, poderá ser uma ajuda porque, ao estimularem a rápida libertação de insulina, os aminoácidos competidores seriam menos direcionados para o cérebro, deixando mais espaço para o triptofano passar a barreira para o sistema nervoso central. E daí que haja alguns estudos a mostrar que a ingestão de hidratos de carbono de alto índice glicémico 3 a 4 horas antes de deitar pode melhorar o sono. Eventualmente é este o mecanismo principal. Uma vez que nem sempre o triptofano é devidamente direcionado para o cérebro, também se estudou amplamente a própria suplementação com serotonina, ou seja, passa-se diretamente para o composto que depois se converte em melatonina. E a verdade é que, ainda que haja alguns estudos promissores, nada se compara com o corpo de evidência da própria suplementação com melatonina. A melatonina é uma hormona com efeitos neuronais, muito interrelacionada com o que chamamos de ciclo circadiano e, portanto, tem a sua secreção afetada pela própria luz solar. A sua principal utilização e alegação passa por regularizar ciclos de sono que possam estar alterados e não regulados de acordo com aquilo que se entende como um ciclo circadiano normal. Ora, um conjunto de estudos, publicados numa meta-análise deste ano, encontrou benefício da suplementação com melatonina, principalmente na diminuição do tempo que se demora a adormecer. E, como tal,
maior tempo total de sono, não parecendo haver uma resposta dose-dependente, ou seja, não é quanto maior a dose, maior o efeito. Neste sentido, o mais sensato é iniciar-se com uma dose menor e ver se há algum efeito interessante. Em termos de timing, meia hora antes de deitar é a recomendação clássica, havendo alguns estudos a sugerir fazer com uma maior antecipação, portanto, entre 1 a 2 horas antes da hora que se planeia adormecer. Para além desta tríade triptofano, serotonina, melatonina, outros compostos têm vindo a ser estudados, nomeadamente o açafrão, com alguns estudos a mostrar efeitos hipnóticos a quando do seu consumo. A grande questão aqui é perceber a relevância prática e para isso os estudos atuais não têm qualidade nem um número suficiente de pessoas para nos dar confiança nesta recomendação. Mas enfim, o interesse está estabelecido e acredito que os próximos anos poderão esclarecer melhor a pertinência de um eventual consumo de açafrão à noite. Zinco e magnésio são dois nutrientes cujo efeito no sono pode ser relevante, com alguns estudos a mostrar benefício, mas acima de tudo em quem tem déficits, o que não é propriamente o caso da maior parte das pessoas, especialmente em quem tem uma alimentação que inclua os grupos alimentares mais relevantes de uma forma bem equilibrada. Em quem tem déficits, um suplemento de zinco e magnésio pode ser útil, mas reforço, apenas em quem possa ter déficits. Também a vitamina D tem sido muito ligada ao sono, porque se consegue perceber que há uma associação entre os dois fatores, ou seja, quem tem menores níveis de vitamina D também parece dormir pior. Para se perceber a causalidade nesta associação, vários estudos testaram suplementar com vitamina D pessoas com problemas de sono e as meta-análises mais recentes mostram que realmente há uma melhoria na eficiência de sono. Sendo que os déficits de vitamina D são frequentes, pode estar aqui mais um benefício em regularizá-los através da suplementação. Cafeína e álcool são duas das substâncias mais estudadas também, relativamente ao seu impacto na saúde e particularmente no sono, e eu diria que são os dois compostos sobre os quais toda a gente tem uma opinião, porque, por já ter testado algumas vezes, terão tido aqui alguns resultados mais ou menos interessantes. Um estudo publicado em junho deste ano mostra que a cafeína aumenta o tempo que se demora a adormecer, também o número de acordares noturnos e a sua duração e, no global, a qualidade de sono, porque aumenta os períodos de sono leve e diminui os períodos de sono profundo. Ainda que haja uma grande variabilidade na tolerância à cafeína, não podemos afirmar com segurança que as pessoas que dizem que a cafeína não lhes afeta o sono não sejam realmente afetadas. É que alguns dos efeitos podem não ser percepcionados. As pessoas podem adormecer rapidamente, mas depois ter um sono mais leve, menos profundo e, portanto, menos reparador. Neste sentido, a recomendação é de tomar a última chávena de café cerca de 9 horas antes de deitar. Ou seja, para facilitar, podemos dizer que o café, o típico café ao almoço, deverá ser o último. E em quem usa quantidades maiores de cafeína, seja em suplementos pré-treino ou ao beber mais que um café num curto espaço de tempo, podem ser necessárias mais de 13 horas para não sentir prejuízo no sono. Ou seja, o melhor mesmo é só fazer esta ingestão da parte da manhã, não tomando mais cafeína a partir daí. Já o consumo de álcool gera muita confusão, porque há a ideia generalizada de que bebidas alcoólicas podem ajudar a dormir melhor. Ora, em boa verdade, podem ajudar a adormecer mais rapidamente, porque o álcool tem um efeito sedativo. Mas existem dados a mostrar que basta uma bebida alcoólica para reduzir a eficiência de sono em 10%, podendo chegar a uma redução de 40% nesta eficiência em quem consome quantidades maiores. E foi até publicado há 2 semanas um estudo que mostrou resultados alinhados com esta evidência. Os investigadores estudaram trabalhadores da bolsa e de outras áreas financeiras e encontraram que tanto o álcool como a cafeína impactam negativamente o sono, mas de formas distintas. O consumo de cafeína reduz o tempo total de sono e o consumo de álcool diminui a eficiência, portanto, alinhados com a evidência anterior. Para concretizar tudo o que acabei de dizer, do ponto de vista nutricional, deixo as recomendações com sustentação científica. Evitar cafeína da parte da tarde ou ao final do dia. Evitar o consumo regular de bebidas alcoólicas e, quando apetecer, moderar as doses. Ter uma alimentação equilibrada para que não haja déficits nutricionais, nomeadamente de zinco e magnésio. Caso, por alguma restrição de grupos alimentares, possa haver um menor consumo, a suplementação deve ser equacionada. Para quem tem baixos níveis de vitamina D, considerar a suplementação não é só por uma melhoria do sono, mas por inúmeros efeitos metabólicos importantes. Déficits calóricos muito marcados e comer muito pouco nas horas que antecedem o sono podem ter algum impacto no tempo que se demora a adormecer, pelo que se deve avaliar bem a estratégia implementada.
Em último caso, a suplementação com melatonina pode ser considerada, mas sempre por um profissional de saúde. A automedicação ou a autossuplementação não é uma solução. Dito isto, e antes de vos deixar, é preciso entender que há muitos fatores que afetam o sono e até em muito maior escala do que os fatores nutricionais e que devem ser monitorizados e equilibrados em quem luta por uma melhoria neste aspecto. Portanto, revejam a vossa higiene de sono, porque o problema poderá estar a esse nível e não por causas nutricionais. Não estar constantemente a ver as horas durante a noite, porque só piora a situação. Portanto, deixar o telemóvel longe da cama, se tiver de ser, pode ser uma boa estratégia. Criar uma rotina de horários para deitar e levantar, tentando que não haja grandes oscilações nestes timings, assim como no número de horas totais de sono. Isto em quem se puder dar ao luxo, obviamente, de o fazer. Usar tecnologia de monitorização de sono pode ser muito giro, mas há evidência de que pode prejudicar o próprio sono por criar alguma obsessão pelos dados, entrando numa espiral negativa. Ir para a cama com muita fome, como já foi dito, também não parece ajudar, assim como ter pouca exposição solar durante o dia. Dormir uma sesta durante o dia pode ser útil em alguns casos, mas em quem tem dificuldade a dormir deve reconsiderá-la, uma vez que piora a qualidade do sono noturno. Por fim, ter conversas que aumentam a ansiedade e o foco nos problemas nos minutos ou horas que antecedem o sono também não ajuda propriamente, ainda que esta questão não seja bem alterável na maior parte dos casos. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, deixem o vosso feedback e respondam à questão deixada na descrição do episódio. Quais as estratégias que já identificaram afetar claramente a vossa qualidade de sono, seja pela positiva ou pela negativa? Até ao próximo episódio.